7h39. Olha, minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, recém-chegada de um tour pela Europa, pela China. Bom dia, governadora. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que fazem aqui a 96 e um bom dia muito especial aos ouvintes. Vamos começar pela viagem que a senhora iniciou com o consórcio Nordeste pela Europa e depois em seguida seguiu para a China. Vamos lá. Bom, a viagem, primeiro, muito positiva, né, muito promissora. A primeira etapa foi exatamente com os demais governadores do Nordeste. Estivemos exatamente em Roma, na Itália, Paris e Berlim, na Alemanha. Lá tivemos exatamente a oportunidade de manter contatos com as autoridades, tanto no campo do poder público. Por exemplo, na França, nós nos reunimos com o ministro da Economia, nos reunimos com o ministro da Agricultura, igualmente em Roma e também em Berlim. Nos encontramos, que era o nosso foco central, com as empresas, com os grandes investidores desses países, em debate, apresentar o mapa de oportunidades do Nordeste, mostrar o imenso potencial de riquezas que o Nordeste tem, especialmente nessa área de energia, gás e petróleo. Também discutimos muito, Diógenes, as possíveis parcerias na área de saneamento, destacando a questão do tratamento dos resíduos sólidos, abastecimento de água. Também discutimos o tema, por exemplo, da saúde, o tema da educação. Então foram vários temas, Não, né? Foram vários temas. E eu diria para você o seguinte, teve uma participação, né, muito representativa, né, do setor produtivo, do setor empresarial, industrial desses países. Por exemplo, na Itália nós nos reunimos lá com a Confindústria, é uma espécie da Confederação Nacional da Indústria aqui no Brasil. A CNI. Exatamente. Na Alemanha, em Berlim, nós nos reunimos lá também na chamada Casa da Economia, que é também uma espécie da CNI aqui no plano local. Em Paris, nós tivemos um importante encontro com a agência de financiamento francesa, que é a agência de desenvolvimento, como se fosse o BNDES aqui no Brasil, e o contato com a agência de financiamento francesa, a AFD, foi muito promissor. Tanto é que terça-feira agora eu já estarei em Brasília dando continuidade às tratativas que foram já elencadas lá em Paris, com vistas a gente buscar investimentos, nesse caso, para a área do setor rural, para a agricultura familiar. Governadora, o que vinha a ser a Rota Azul, que foi discutido, inclusive, nesse giro pela Europa? Essa Rota Azul diz respeito exatamente à questão do gás, né? Veja, esse é um tema muito importante aqui para o nosso estado, porque você sabe que o Rio Grande do Norte tem um potencial imenso, né, de gás, que inclusive não é ainda processado, não é explorado o suficiente. Pelo contrário, né? De forma que nós, através da Potigás, a doutora Larissa, o Emílio, a Marina, né, tem participado de diversos encontros a nível nacional, seja com o Ministério das Minas e Energia, com a ANP e com as empresas. E nosso foco no que diz respeito à questão do gás, Diógenes, é trazer para cá, para o Rio Grande do Norte, investimentos nessa área. E aqui eu dou uma boa notícia para você e para os ouvintes. Esse tema foi discutido lá na Europa e foi muito discutido exatamente na China, que é a segunda etapa da viagem. Pois é. Na China, nós estivemos lá com uma das maiores empresas na área de petróleo, lá da China, a Queruí Petróleo, que inclusive já está em virtude. Queruí vem? Vem, já veio. Cá, Queruí não. Vem para cá? Já veio. Sabe por quê? Porque ela está participando do investimento lá dos Campos Maduros, recentemente, através de um leilão adquiridos pela empresa Petro Recôncavo, que criou a subsidiária aqui, a empresa Potiguar,
recentemente conseguiu inclusive a titularidade da ANP e já vai começar o processo de operação de exploração lá do petróleo naquela área. Nosso governo teve todo o empenho na agilidade da licença ambiental por parte do IDEMA. Então, só quero dizer o seguinte: essa Kiawe Petróleo, que é uma das maiores empresas no ramo de petróleo lá da China, já faz parte desse investimento aqui em Mossoró com a PetroRecôncavo e discutiu conosco lá na China a possibilidade concreta de instalar uma unidade de processamento de gás aqui no Rio Grande do Norte. Mas, Diógenes, rapidamente a segunda etapa da viagem, que se a da Europa foi promissora, essa foi muito mais promissora ainda. E digo por quê. Primeiro, veja, eu fui a convite do governo chinês participar de um seminário promovido pelo Banco da China. Esse Banco da China está situado entre os 3 maiores bancos da China e do mundo. Inclusive tem uma sede aqui no Brasil, que é lá em São Paulo. O tema do seminário era comunicação e relações de cooperação. Quem era o público desse seminário? Eram os países da comunidade da língua portuguesa, Brasil, Portugal e os países do continente africano. Registre-se que do Brasil a única delegação era a nossa, do Rio Grande do Norte. Eu, secretário de Desenvolvimento, Jaime Calado, e o Pedro Cordeiro, assessor técnico da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O seminário altamente, Diógenes. Tivemos a oportunidade lá de fazer todo um debate acerca da conjuntura, a economia, as perspectivas no contexto mundial. E o mais importante lá na China, o mais importante foi que nós tivemos os chamados encontros bilaterais. Que encontros são esses? Encontros com os grandes investidores chineses, tratando efetivamente de investimentos aqui no nosso estado. Nós assinamos vários protocolos de intenções, mas para além dos protocolos de intenções, o que eu quero aqui dizer é dos encaminhamentos já concretos. Traduzo. Por exemplo, agora já, em janeiro, está vindo aqui ao Rio Grande do Norte uma empresa já para tratar aqui conosco de investimentos no Rio Grande do Norte. A CGN, que é uma das maiores empresas de energia lá da China, concretamente vai ampliar os investimentos em energia eólica no Nordeste, com prioridade para o Rio Grande do Norte. A SPIC, que é uma das gigantes, inclusive já atua aqui no Brasil, atua no Nordeste. Sabe onde é que ela tem um escritório? Ela tem um escritório exatamente aqui no Rio Grande do Norte. E ela vai ampliar os investimentos. O foco dela agora é um parque de energia solar. E com um detalhe muito importante, discutimos com eles a instalação de uma fábrica ou de produção de painéis solares, ou um sonho que a gente tem, que é uma unidade de fabricação de turbinas eólicas. Porque, veja, o Rio Grande do Norte... Esse sonho vem desde o governo de Rosalba. Vem de muito tempo, porque é o seguinte, de fato, o nosso estado tem um protagonismo no campo das energias renováveis invejável, para nossa alegria. O Nordeste lidera a produção de energia eólica a nível nacional e o Rio Grande do Norte puxa o ranking, é o primeiro lugar em matéria de energia eólica. No entanto, olha só, nós não temos aqui até hoje nenhuma fábrica, tá entendendo? De equipamentos. Então, esse foi um dos nossos focos, e a SPIC já está vindo no primeiro semestre para dar continuidade a essas tratativas conosco. Ele, inclusive, veja, não é que eles vão fazer, eles já estão determinados. Por exemplo, a questão do parque solar, que uma vez instalado vai ser inclusive um dos maiores do Brasil. Eles já decidiram que será na região Nordeste e está olhando com todo carinho exatamente para a questão do Rio Grande do Norte. Então eu diria, Diógenes, que... O balanço foi positivo. Não, muito positivo. E some-se a isso um detalhe, Diógenes. Inclusive, a missão chinesa não teve nenhum custo para o Estado. Foi tudo bancado exatamente pelo governo chinês. Quero aqui dizer, inclusive, foi recebida lá com honras de chefe de Estado. O diretor do Banco do Brasil, do Banco da China aqui no Brasil, que acompanhou toda a missão, porque, na verdade,
Alguém pode perguntar, mas Fátima, mas como surgiu esse convite para a China? Você foi a única governadora presente, aliás, foi a única delegação do Brasil lá presente, né? Como surgiu isso? Na verdade, isso surgiu a partir dos contatos nossos, feitos aqui através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o consulado, inclusive, da China aqui em Pernambuco. O consulado da China, né? Lembra que ela teve aqui, a IEM, esteve aqui naquela missão com cerca de 30 empresários. Então, essa agenda, missão chinesa, nasce exatamente a partir dali. E a cônsul foi uma pessoa extremamente maravilhosa, né? De repente, demonstrou todo o carinho e prioridade para com o Rio Grande do Norte. E o diretor do Banco da China, que vai estar conosco no primeiro semestre do próximo ano, que acompanhou todo o seminário lá em Pequim, de forma que eu diria, Diógenes, uma coisa também que chamou muita atenção nessa viagem, tanto na Europa como na China, foi essa iniciativa dos estados do Nordeste de formar esse consórcio. Eles colocaram claramente por onde a gente passou, na Europa, inclusive lá em Pequim também. Essa iniciativa dessa ação integradora, os estados do Nordeste se juntam, né, um consórcio para pensar de forma integrada o projeto de desenvolvimento da região. E, afinal de contas, eles estão olhando para uma região, Diógenes, que é a segunda densidade populacional do Brasil. Os 9 estados do Nordeste somam mais de 54 milhões de habitantes. Eles estão olhando para uma região, por exemplo, que corresponde ao terceiro lugar em matéria do produto interno bruto do Brasil. Aliás, eles estão olhando também para uma região que responde, em termos de extensão territorial, a terceira posição a nível nacional. E outra coisa que eles estão vendo é o potencial de riquezas que o Rio Grande do Norte e o Nordeste tem. Afinal de contas, foi isso que nós fomos fazer, mostrar uma carteira de investimentos, dizer, olha, nós temos interesse, aqui tem energia, aqui tem gás, aqui tem petróleo, tem o tema do saneamento, aqui tem outros temas que nós queremos avançar na cooperação, na gestão da saúde, a gestão da segurança, a questão exatamente da educação. E, por fim, dizer uma coisa aqui para você, também como passos concretos. Aí, no caso já da missão Europa. Ficou já definido, no primeiro semestre do ano que vem, o consórcio vai fazer 2 seminários, trazendo exatamente esses investidores com os quais nós conversamos. Recepcioná-los aqui. Recepcioná-los aqui. Governador, eu tenho uma série de... Vamos fazer um seminário só rapidamente sobre saneamento, e o outro seminário nós vamos tratar dos outros investimentos na questão da infraestrutura, ferrovia, porto, etc. Deixa eu seguir aqui com a agenda, porque nós temos uma agenda pesada. A governadora do estado tem uma série de assuntos e a gente recebeu, antes da sua entrevista, uma série de questionamentos aqui. Em primeiro lugar, antecipação dos royalties. O banco Daicoval está negociando com o governo do estado a antecipação dos royalties. E a pergunta que não quer calar aqui, principalmente aqui nas redes sociais, esse dinheiro vai direto para pagamento das folhas em atraso, 13º, o que é que está previsto? Vai direto para isso. Quero aqui só acrescentar que, a despeito da torcida contra de uma meia dúzia, o leilão não deu deserto, né? Isso mostra... Não, havia uma certa expectativa. Não, eu sei, mas... Por conta do outro que foi zerado. Eu sei, uma coisa é expectativa. Deu deserto. Na verdade, o termo é deserto. Uma coisa é expectativa, outra coisa é a torcida contra, mas é uma meia dúzia. Mas o que importa aqui é o seguinte, né? Graças a Deus, mais uma vez, a nossa equipe econômica mostra competência, seriedade, talento, compromisso. O leilão deu resultado. Como você mencionou, o Daicoval apresentou, portanto, uma proposta. Até o final da manhã, a nossa equipe econômica estará concluindo o processo de negociação. Está depositando juros. Né? Estamos agora tentando baixar a taxa de juros. Mas o que eu posso aqui adiantar para você é que os juros deverão ficar na casa de 30 a 40 milhões, porque nós vamos antecipar via empréstimo cerca de 180 milhões. Para onde irá esse dinheiro? Para o bolso dos servidores públicos
do estado do Rio Grande do Norte. E o que é que vai dar para pagar? Vai dar o seguinte, Diógenes, nós vamos, parte dele, para completar exatamente a questão, ajudar no 13º, e a outra parte para a gente diminuir o passivo que nós temos ainda com as folhas. Porque, rapidamente, Diógenes, veja bem, eu estava me lembrando, vindo aqui para o seu programa, há um ano atrás, né? Só para a gente refrescar a memória, os servidores públicos do Rio Grande do Norte não tinham previsibilidade nenhuma de recebimento dos seus salários, e há um ano atrás, em dezembro, eles estavam recebendo outubro, vou repetir, outubro de 2018. O governo terminou pagando novembro, mesmo assim não para todos, tanto é que tem uma parte da folha exatamente de novembro ainda em atraso, que nós queremos, se Deus quiser, exatamente quitar o passivo. Veja bem, passado um ano, hoje, graças a Deus, posso aqui dizer para você, para a sociedade potiguar, especialmente para os servidores públicos. Hoje os servidores têm previsibilidade. Os servidores sabem o dia em que vão receber os seus salários, dia 14 e dia 30 de cada mês. Mas isso até o mês de novembro, né? Por conta da falta de recurso e autorização do orçamento, está se esperando um crédito extraordinário para pagar o salário de dezembro e também o 13º. A senhora está otimista? Claro que a Assembleia sim, não tenho nenhuma vote dúvida o crédito extraordinário? Óbvio que sim, até porque a Assembleia Legislativa jamais tomaria uma decisão que trouxesse, está entendendo, de repente um prejuízo para os servidores, não é só para os servidores, é para a sociedade potiguar. O chefe da Casa Civil, junto com o secretário de Gestão e Projetos Especiais, o deputado Fernando Mineiro, são quem estão fazendo todas essas tratativas com o presidente da Assembleia, com os demais parlamentares na Assembleia. O relator da matéria na casa está dizendo que a senhora não precisava de autorização da Assembleia e apenas um decreto do governo para estabelecer esse crédito extraordinário. Veja, o que a senhora tem a dizer? Hoje isso já foi totalmente esclarecido, para que eu possa editar esse decreto, eu preciso de autorização legislativa. E com a responsabilidade que me cabe enquanto governadora, tão logo cheguei da viagem, na terça-feira mesmo, junto com o nosso vice-governador, Antenor Roberto, fizemos o contato com todos os poderes, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria e com o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel. Ocasião em que nós colocamos claramente, né, a necessidade da aprovação desse projeto de lei, uma vez que eu não posso fazer o decreto sem ter autorização. E qual é o deadline? Porque a senhora tem um prazo, inclusive, para cumprir suas obrigações. Qual é o deadline? É exatamente até quarta-feira da semana que vem. Quarta da semana que vem. Segundo, só colocar aqui o seguinte: isso é mais, né, uma bomba que nós herdamos, mais uma herança que nós herdamos, porque esse problema que nós estamos enfrentando, a necessidade de editar esse crédito extraordinário, se deve exatamente à desorganização da gestão anterior. É bom lembrar que o então deputado Fernando Mineiro, à época relator, tinha feito um apelo à gestão para que corrigisse a proposta orçamentária em curso na Assembleia Legislativa, no sentido de incluir nos chamados restos a pagar um rombo da casa da ordem de mais de 1 bilhão e 800 milhões. Segundo, desde o meio do ano que a nossa equipe, com o senso de responsabilidade que ela tem, que ela vinha discutindo de hoje nessa matéria com o Tribunal de Contas do nosso Estado, né? Nós íamos discutindo. Então, o rombo previsto era 1,8 bilhão e a gente encerra o ano com um rombo de 1,2 bilhão. A gente pode fazer essa conta, não? Não, pelo contrário, nós vamos encerrar rombo nenhum, nós vamos pagar. Isso demonstra, inclusive, está entendendo, a eficiência da nossa gestão. A economia que nós fizemos ao longo de todo esse período, está entendendo? Tanto é que nós temos o dinheiro. O que nós precisamos é que a Assembleia Legislativa adote o único caminho que se faz necessário
para que eu possa garantir o pagamento de dezembro e do 13º aos servidores públicos do meu estado, que é aprovar o projeto de lei. Isso sem levar em Me conta... autoriza, então não tem rombo, pelo contrário, nós estamos corrigindo o rombo que o governo anterior do deixou. exercício fiscal desse ano, mas aí tem os débitos, os fornecedores, servidores e também o previdenciário, né? Que está na casa de 1,5 bilhão. Veja, porque exatamente... O rombo não está zerado. Não está, tanto é, Diógenes, que ao contrário do que fez a gestão anterior, que escondia, maquiava esses números, pela primeira vez, o governo do Rio Grande do Norte envia uma proposta, enviou um projeto de lei tratando do orçamento, admitindo déficit e não maquiando. Eu não vou brincar de fazer orçamento. Esse governo é, por essência, transparente, responsável, no diálogo com a sociedade, é nosso dever. Então, pela primeira vez, ao contrário do que fez a gestão anterior, por isso que nós estamos enfrentando essa dificuldade, nós enviamos a LOA, a Lei Orçamentária para o ano 2020, já admitindo um déficit, se eu não me engano, na casa de 427 milhões. Mas olha como diminuiu o déficit, era 1 bilhão e 800 milhões. Sem dúvida. Graças a Deus, o que é isso? Isso é fruto de uma gestão séria e eficiente. Mas então, só voltando aqui, Diógenes, então o que eu queria colocar com relação à questão do calendário, até porque eu sei que tem muitas perguntas... Calendário da senhora fala do pagamento dos servidores, né? Servidores. Era isso que, inclusive, eu queria reforçar, porque recentemente eu entrevistei o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, e ele falava que provavelmente no ano que vem teremos um calendário de pagamento dos servidores mais definido. A senhora está nessa expectativa? Com certeza, se Deus quiser, no próximo ano, garantir religiosamente o pagamento dentro do mês aos servidores públicos do nosso estado, ativos, pensionistas e aposentados, como fizemos ao longo exatamente de 2019. Diógenes, me permita rapidamente, de repente tinham aqueles, né, que diziam que eu não conseguia chegar em março pagando dentro do mês. Eu cheguei. Não, ela não consegue chegar em julho. Eu cheguei. E cheguei em dezembro, pagando religiosamente dentro do mês. E aqui, através do seu programa, posso assegurar os servidores públicos do meu estado. Pagamento de dezembro será agora no dia 14 e no dia 30. A depender do crédito extraordinário, governador. Sim, que vai ser aprovado, né? Porque é impossível imaginar que a Assembleia Legislativa não vai aprovar o crédito extraordinário. A Assembleia Legislativa tem responsabilidade, eu não tenho nenhuma dúvida. Sua bancada é minoria na casa, mas mesmo assim a senhora... Mas isso não é uma questão de governo ou de oposição, isso é uma questão de interesse público, é uma questão de interesse da sociedade. Então, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida, tá entendendo, que a Assembleia vai aprovar o projeto de lei, porque é a única maneira legal para que a governadora edite o decreto e assegure o pagamento. Então, dia 14 começa a pagar a folha de dezembro e o 10º? Dia 14 e dia 30 a gente conclui. O 10º também até o dia 31 de dezembro, dependendo da entrada dos recursos da sessão onerosa. O fato é a senhora viu a notícia aí, né? Que talvez essa questão da sessão onerosa, os recursos, sofram um atraso e os recursos só no ano que vem. Não, pelo contrário. A imprensa nacional tem não, mas pelo isso. Contrário, o Fórum dos Governadores, até dar essa notícia aqui para você, nós enviamos um pedido tanto ao ministro da Economia como ao presidente da República, solicitando a antecipação exatamente da transferência dos recursos da sessão onerosa. Até o dia 31, né? Não, está previsto para entrar dia 30. Nós estamos pleiteando a antecipação, que essa transferência seja feita entre os dias 10 e 20. Mas o que importa aqui é garantir aos servidores públicos do meu estado. Esse ano, ao contrário de 2018, vai ter 13º no bolso dos servidores públicos do nosso estado. Portanto, está garantido o pagamento do 13º. Ou nós faremos até o dia 31 o pagamento do 13º, ou mais tardar até dia 2 de janeiro. Lembrando que há um ano atrás, dezembro de 2018, os servidores estavam lutando para receber o mês de outubro. Terminaram recebendo em novembro, nem todos, porque ficou ainda uma boa parte dos servidores que até hoje não receberam novembro. Eu espero, se Deus quiser, além de garantir o pagamento dentro do mês
e garantir o 13º de 2019 também mas há um risco aí de ficar alguma coisa para dia 2 de janeiro? Dependendo da entrada dos recursos. O que importa aqui é garantir aos servidores públicos do nosso Estado que esse ano, ao contrário dos anos anteriores, eles não só têm previsibilidade, eles sabem agora o dia em que eles recebem o salário deles, aposentado e ativo, e esse ano eles vão ter 13º salário no bolso. Reforma da Previdência Estadual, o governo está para apresentar aí a proposta, já começou a conversar com os servidores, com os chefes de poderes, e nós temos aí pelo menos um sindicato claramente contra, não quer saber de reforma, que é o sindicato dos servidores da administração direta, o SINSP. Não aceita, inclusive considera que em alguns pontos a reforma do Estado vai ser muito mais danosa do que a federal. O que é que a senhora tem a dizer a respeito disso? Primeiro, com relação ao papel dos sindicatos, legítimo, entendeu? Os sindicatos têm atribuição de defender os interesses das suas categorias, então eu encaro isso como manifestações legítimas. Segundo, esse governo é um governo aberto ao diálogo, tanto é que nós, do mesmo jeito que temos o diálogo permanente com o setor empresarial, com diversos segmentos da sociedade, assim o fazemos com relação aos servidores. Nós temos o Fórum Estadual dos Servidores. Minha primeira determinação, a equipe econômica, junto com a administração, que está trabalhando a proposta de reforma da Previdência, foi que apresentasse ao Fórum dos Servidores. Isso foi feito. Nós vamos ter uma nova reunião com o Fórum dos Servidores agora no dia 13 de dezembro. Da mesma forma, nos reunimos com a representação dos demais poderes, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, com a Defensoria e com a Assembleia Legislativa. Tribunal de Contas do Estado, né? Do Estado, exatamente, desculpa. E assim também com a Assembleia Legislativa. Já tive 2 reuniões com os parlamentares que formam a bancada de sustentação nossa na Assembleia Legislativa, com o presidente da Casa. O deputado Fernando Mineiro tem conversado também com os parlamentares da bancada da oposição. O fato, Diógenes, é que, veja bem, a questão da reforma da Previdência, ela é em decorrência da reforma que foi aprovada no Plano Nacional. Você sabe que o partido da senhora foi contra desde o início. Nós lutamos contra uma série de aspectos e, graças a Deus, conseguimos tirar alguns pontos que prejudicavam principalmente os mais pobres nessa reforma. Você está lembrado que a proposta original que ele mandou para lá, ele queria reduzir em 60% o benefício de prestação continuada. Você está lembrado que a proposta que ele mandou para lá queria alterar as regras de a aposentadoria do trabalhador rural, da trabalhadora rural. Você está lembrado que a proposta que ele mandou para lá queria acabar com o sistema de capitalização hoje, que é o sistema de repartição. E justiça seja feita, os governadores do Nordeste tiveram um papel preponderante. Claro que aí vem a mobilização social, para que esses pontos que trariam danas... Mas o que eu quero aqui colocar é o seguinte, Diógenes. O fato é que a reforma que foi aprovada no Plano Nacional, ela é bem clara. Ela dá aos estados e municípios o prazo até... Se eu não me engano, março do ano que vem. Março do ano que vem. Se não houver adequação à lei federal, os estados e municípios correm um risco até de repasses federais. Não, né? corre o risco não. Suspensão dos repasses. Vão ter suspensão. Por quê? Porque o prazo é até março. Se os estados e municípios não fizerem a reforma, eles não vão ter o certificado de regularização da Previdência Social. E sem esse certificado, os estados e municípios não podem fazer convênio nenhum. Nenhum. Está claro, está exatamente na lei. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos 2 saídas. Ou copiar a proposta do governo federal, ou fazer diferente. E eu optei exatamente para fazer uma proposta diferenciada do governo federal. Uma proposta onde a gente está modulando. Esse foi o termo usado pelo secretário Carlos Eduardo Xavier. E por que nós estamos fazendo isso? Vou ser bem claro aqui para você. Bem claro para você e para a sociedade potiguar. Eu não acho justo de maneira nenhuma que os servidores públicos sejam agora chamados a arcar sozinhos com o ônus de um déficit previdenciário que não foram eles que criaram. Então não contem comigo
para os servidores públicos pagarem sozinhos. Pois é, essa mas esse conta. rombo, esse ano, vai para 1,5 bilhão de reais. Sim, pois é, mas eu não vou fazer isso, eu não acho justo. Você acha justo? Os servidores têm culpa desse déficit previdenciário, que na verdade é fruto, inclusive, das omissões de gestões anteriores, que nunca tomaram medida nenhuma. Aí agora querem o quê? Querem que os servidores públicos sozinhos arquem com os custos disso. Não vou fazer. A nossa proposta é uma proposta diferenciada. Traduzo. Todos os estados estão aumentando já automaticamente de 11 para 14 os que não aumentaram. Não vou fazer. A proposta que eu apresentei, claro que vai adotar o critério da progressividade, óbvio. Quem ganha mais vai pagar um percentual maior, quem ganha mais ou menos vai pagar um percentual mais ou menos, e quem ganha menos, né, vai pagar um percentual bem menor. Então, que nós, proposta nossa, nós, no caso dos ativos, adotamos, ao contrário dos demais estados, Diógenes, volto aqui a lembrar, que passaram de 11% para 14%, no nosso caso aqui, os servidores públicos que ganham até 5.880 não vai ter aumento de alíquota. Vou repetir. Os servidores públicos que ganham até 5.880 não vai ter aumento de alíquota. Eles vão continuar pagando os mesmos 11% que hoje eles descontam para a Previdência. A partir daí é que nós estabelecemos uma escala progressiva, inclusive também não indo até os 22%, como vai a proposta do governo federal. E sim é 18%, né? Nós iremos até exatamente 18%. Mas a taxação de inativos tem causado uma forte reação tem causado dos sindicatos. Agora, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Ao adotar essa proposta, essa sugestão, essa medida que nós estamos apresentando, de, por exemplo, no caso, não haver aumento de alíquota para quem ganha até 5.880, nós estamos contemplando, sabe quanto do funcionalismo percentual? Quase 80%. Porque os salários, né, no Rio Grande do Norte são baixos. No caso dos inativos, nós estamos discutindo o contrário do governo federal, que não tem, estabelecer uma faixa de isenção, né? Hoje nós colocamos a isenção até R$1.000, mas estamos em discussão. E também vamos fazê-lo de forma progressiva. Outro item que nós vamos fazer diferente do governo federal, por exemplo, o critério para o pagamento de pensões. A forma como o governo federal fez é muito dura. Nós vamos modular isso aí. Outro item, por exemplo, idades. 62 para as mulheres, 65 para os homens. Vamos modular também. Então, em síntese... E essa modulação o quê? 65 para homens, 60 para mulheres? Não sei, vamos fazer o debate. Porque é o que deu a entender o secretário Carlos Eduardo. Vamos fazer o debate. O que eu queria só colocar, Diógenes, é que, veja bem, como os parlamentares não concordaram com a questão da convocação extraordinária, então nós vamos, mês de janeiro agora, para... enfim, dar prosseguimento a todo esse diálogo, as conversas, e em fevereiro a gente encaminha a proposta. Então a proposta só será apresentada em janeiro? Fevereiro. Em fevereiro, pronto. Reforma da Previdência, proposta fechada, conversada em fevereiro. Eu tenho mais dois assuntos aqui para a gente encerrar. Primeiro, o impasse do PROED, governadora. Está terminando o ano aí. A expectativa do governo era que esse assunto já tivesse sido resolvido, principalmente no âmbito da Justiça, e uma liminar desembargador Vivaldo Pinheiro trouxe o assunto de volta, inclusive suspendendo os efeitos do PROED em Natal, e cerca de 40 municípios ingressaram com ações semelhantes. O que a senhora tem a dizer a respeito do PROED? Esse impasse segue para 2020? Não, de jeito nenhum. Se Deus quiser, nós resolveremos isso agora até o dia 31 de dezembro. O governo está tomando as devidas providências, né, no campo jurídico, portanto, defendendo exatamente a nossa tese, que se faz extremamente necessária. Na verdade, o PROED é uma realidade, né, para o Rio Grande do Norte. Não pode haver retrocesso nessa área de maneira nenhuma, porque simplesmente o PROED diz respeito a algo fundamental, que é desenvolvimento.
PROED é um instrumento para a gente atrair as empresas para o nosso estado, para trazer aquilo que o nosso povo mais precisa, mais clama, que é exatamente emprego. Veja bem, eu lamento que essa mudança não tenha sido feita há mais tempo. Aliás, eu fico assim me perguntando, né, como foi que deixaram as coisas chegarem nesse ponto. Porque os demais estados do Nordeste, todos eles, fizeram mudanças nas suas políticas de incentivos fiscais, modernizaram essas políticas. O Ceará fez isso há 20 anos. Pernambuco fez isso há mais de 15 anos. Paraíba também fez. Paraíba fez há 10 anos. E o Rio Grande do Norte simplesmente parou no tempo e no espaço. Tá, mas a senhora está sendo... Peraí, a senhora está sendo acusada esse ano de ter decretado o novo PROED, por mais meritoso que ele seja, meritório que seja, mas sem dialogar com prefeitos e com... Pelo contrário, Diógenes, houve muito diálogo. Segundo, ter feito essa medida via decreto, eu fiz a mesma coisa que fizeram as gestões anteriores. Engraçado, quer dizer que as gestões anteriores podem tomar essas medidas por decreto. Aí o nosso governo não pode. Por exemplo, a questão do incentivo de querosene de aviação foi feito como, Diógenes? Decreto. Foi feito via decreto. Segundo, isso tem base legal. A mudança esse ano, decreto. Exatamente. É só você olhar, não só a gestão anterior, como as anteriores. Essas medidas tomadas via decreto. Veja, fruto de todo um diálogo que nós tivemos com o setor produtivo, com o setor empresarial. Tivemos o diálogo também com a Federação dos Municípios, a despeito de todas as dificuldades. Não é o que eles dizem. Eu sei, eu respeito. A despeito de todas as dificuldades, fizemos todo um esforço, apresentamos uma proposta aos prefeitos e prefeitas de fazer uma espécie de compensação, mesmo aqui colocando claramente que não existe perda, tanto é que o ICMS, por exemplo, de novembro é maior do que o ICMS de novembro de 2018, o ICMS de dezembro vai ser idem, enfim, no acumulado, é importante colocar isso aqui, no acumulado, o ICMS de 2019, comparado com o ICMS de 2018, vai ser maior, portanto não existem perdas. Segundo, Diógenes, claro que eu entendo também as dificuldades que as prefeituras passam, por isso que é meu dever, é minha obrigação dialogar com as prefeituras, vou dialogar sempre, porque é meu dever, minha obrigação. Por exemplo, nós estamos fazendo todo esforço para fazer o que as gestões anteriores não faziam, que é o pagamento da farmácia básica. Nós vamos, se Deus quiser, agora até 31 de dezembro, zerar o pagamento da farmácia básica junto aos municípios, algo que as gestões não fizeram, pelo contrário. Programa do transporte escolar está em dia também com os municípios, a coparticipação no financiamento que diz respeito à questão da assistência social. Enfim, o que eu quero aqui colocar, veja bem, eu tenho todo o respeito pela FEMURNE, todo o respeito, e entendo também as dificuldades da prefeitura, mas o que nós temos colocado é que o PROED é um caminho sem volta. Por quê? Porque significa equalizar a realidade do ponto de vista fiscal do Rio Grande do Norte aos demais estados do Nordeste. Significa, em outras palavras, dar competitividade ao Rio Grande do Norte. Lhe preocupa anúncios como o da Vicunha, da Guararapes, de suspensão de investimentos aqui no estado? Claro que sim. Por exemplo, Natal tem 8 mil empregos oriundos exatamente, por exemplo, do instrumento do PROED. Veja, Diógenes, essa mudança se fazia tão urgente, tão necessária. E volto a dizer, lamento que isso não tenha sido feito há mais tempo. O PROED, que substituiu o antigo PROAD, o PROAD chegou a gerar 43 mil empregos. Caiu para quanto, Diógenes? Para 22 mil empregos. Aí, veja bem, na hora que o governo toma uma atitude responsável, com visão de presente e de futuro, pensando no desenvolvimento do nosso estado, aí, de repente, o quê? Vem iniciativas como essa. Isso é um equívoco brutal, Diógenes. Para encerrar, governador, o nosso tempo já está passando aqui do horário, mas eu não poderia deixar de perguntar. É o seguinte, a senhora foi citada em delação de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do PT, como beneficiária, destinatária de doações irregulares da construtora Camargo Corrêa. A senhora e a atual presidente
do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. A senhora já deu nota, claro, mas depois que chegou da China eu não vi nenhuma declaração da senhora. Nesse sentido, eu queria ouvir de viva voz. Já coloquei a nota claramente. Só olhar a minha prestação de contas. Primeiro, ele fala de 2010, né? Campanha de deputado federal. Deputado federal. Não consta lá na minha prestação de contas contribuição dessa empresa que ele mencionou. E segundo, o mais importante aqui, eu nunca tratei com Palocci de doação, tá entendendo? Pra então campanha. Ele está mentindo. Claro que está mentindo de forma descarada, tá entendendo? Uma leviandade. Isso, nunca tratei desse assunto com ele, nem ninguém que cuida da coordenação, tá entendendo, das minhas campanhas, inclusive no que diz respeito à questão de prestação de contas. A senhora não teme qualquer desdobramento dessa delação no âmbito da justiça, como a gente vem acompanhando em outros atores da política na Lava Jato? Mas não temo nada, Diógenes. Simplesmente estou aqui colocando para você. Eu nunca tratei de assuntos de campanha, financiamento de campanha com o ex-ministro Palocci, nem eu, nem ninguém da coordenação da nossa campanha. Nossas contas são claríssimas, transparentes, aprovadas, tá entendendo, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Eleitoral do nosso estado. Essa delação nossa história é sempre muito transparente. Essa delação de Palocci. O Rio Grande do Norte sabe que, tá entendendo? Tá, mas essa delação eu tenho uma vida pautada pela honradez, pela dignidade, sempre fiz política com seriedade. Isso é minha história de vida. Isso não passa, tá entendendo? Tá, mas essa delação de Palocci está sob sigilo. Mas tem vazado aí alguns pontos da delação dele. A senhora já procurou saber detalhes do que ele lhe acusa na delação? Veja, isso é a mesma coisa quando fizeram a delação da JBS. Você mesmo colocou aqui, que não deu exatamente nada, né? Porque não tenho nada a esconder, Diógenes, né? Aquilo que eu sempre tenho colocado, minha história de vida, minha trajetória. Graças a Deus. Ela está tranquila, né? Absolutamente tranquila, depois porque só olhar a minha prestação de contas, não é só com relação a 2010. Desde quando eu fui eleita deputada estadual em 94, em 98, 3 mandatos de deputada federal, metade do mandato de senadora e agora governadora do estado. Graças a Deus, tenho um presente e um passado pautado por isso. Honradez, seriedade, dignidade no exercício da política. Governadora, a gente está encerrando a entrevista. Um minutinho para a senhora fazer um breve balanço rápido sobre o primeiro ano de gestão. Não, eu quero voltar aqui para fazer um balanço, porque você não dá um minuto. Mas um minuto. Mas se a senhora pudesse resumir em um minuto, eu queria o que é que marcou o seu ano de 2019? Eu acho que pegar o Rio Grande do Norte em escombros, como a gente pegou, tá entendendo? A calamidade financeira, orçamentária, grave. Os servidores públicos há 2 anos não tinham previsibilidade de receber o seu salário. Tanto é que eu disse aqui desde o início, há um ano atrás, eles estavam recebendo em outubro. Então eu destacaria aqui o esforço que nós fizemos, a competência, a seriedade, a dedicação, o espírito público da nossa equipe e com a eficiência da nossa gestão, terminar, graças a Deus, 2019 cumprindo a minha palavra, que era religiosamente pagar dentro do mês. Esse ano, repito, o servidor vai ter o seu direito ao 13º assegurado, vai receber o 13º salário relativo a 2019. E aqui reafirmar meu compromisso de continuar nossa luta em busca de receitas extras para diminuir o passivo. Quero, inclusive, ainda não só pagar o 13º, mas avançar também diminuindo o passivo que nós temos ainda, viu? Aguardem. Queria agradecer a presença da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, aqui no nosso programa, e eu queria agradecer também o padre Francisco Fernandes, que nos cedeu alguns minutos aí para a gente poder concluir a nossa pauta de conversa aqui com a governadora Fátima Bezerra. Vem aí, Francisco Fernandes. Minha benção, Willy. Pois é, abençoar a gente, e a mim também, para não ficar com raiva de mim. É isso aí.